pessoal, bem-vindos a mais um Tech Talks sobre o Firebase dessa vez, né? Essa série de vários cursos e palestras que estão acontecendo com vários profissionais da Santo em várias áreas de conhecimento. Então, vamos lá começar. Antes, né, falar um pouquinho sobre mim, quem sou eu. Meu nome é Gabriel, eu me formei em Ciência da Computação na FACAP. Ainda quando eu estava no curso, né, eu fugi um pouquinho da área, mas nem tanto, né, fui para a área de ensino, em cursos profissionalizantes e idiomas, no caso inglês e espanhol. Então, durante a faculdade, participei disso, foi uma experiência bem interessante, esse relacionamento com pessoas. Um pouquinho mais próximo do fim, ali no meio, pro fim da faculdade, consegui meu primeiro trabalho na área mesmo, né, que era com desenvolvimento de WordPress. Então, aquele desenvolvimento, aquela pegada de e-mail marketing, enfim, desenvolvimento de site numa loja que era de iluminação e eu basicamente era o TI da loja, né? E aí, depois disso, entrei aqui para Santo como desenvolvedor. E aí sim, comecei a crescer cada vez mais aqui dentro. Consegui certificações do MongoDB aqui dentro e, obviamente, as do Google também. Então, no momento, tenho 4 certificações, que é de Associate Cloud Engineer, Professional Cloud Architect, Professional Cloud Database e Workspace Administrator. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Então, começar primeiro dando uma introdução, o que é o Firebase, as suas funcionalidades, o que tem dentro do Firebase. Depois vamos entrar um pouquinho no que é essa estrutura do Firebase, que é a orientação do documento, né? Uma dessas estruturas. E como a gente vai ver, tem mais de uma. E por fim, quando utilizar, né? Qual o melhor momento de se usar uma orientação ao documento. E por fim, um pouquinho de prática para ver em funcionamento, como é que faz esse CRUD básico do Firestore. Então, vamos lá. O que é o Firebase? Então, no início, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar, eu achava que era simplesmente um banco de dados. Igual o Cloud SQL, o Mongo chegou bem próximo do que é, né? O Mongo é uma estrutura bem parecida, eles são bem similares. Enfim, eu achava que ele era só um banco de dados. E aí depois, quando eu comecei a pesquisar mais, eu vi que ela é basicamente uma infraestrutura que a Google tem dentro dela. Então, ele tem essa parte do banco de dados, que é o que a gente vai focar hoje no Firebase, um deles, mas ele tem todo essas outras funcionalidades dentro dele. Então, ele tem a parte de autenticação, de hosting, a integração com Cloud Functions, Machine Learning. Aí tem os 2 bancos, né, que a gente vai tocar um pouquinho, que é o Firestore e o Real Time. Então ele tem o storage para armazenagem de arquivos, esse tipo de coisa. E ele tem todo o em volta da estrutura de uma aplicação. Então ele tem o monitoramento de crash, de performance e tudo mais, integração com os outros produtos do Google. E cada vez mais ele adiciona um code. Então hoje ele tem bem mais integração do que tem isso aqui. E uma parte bem interessante que eles ajudam bastante no desenvolvimento mobile, porque eles têm basicamente integrações que você espera no mobile, na aplicação do mobile, eles têm integrado dentro do próprio Firebase. Então você configurando certinho, agiliza muito o desenvolvimento mobile. Como citado anteriormente, né, ele tem 2 tipos de banco, né, e outro para armazenar arquivos. Então, qual a diferença do Firestore e pro Real Time? E o nome até engana um pouquinho. Então, o Firestore, ele é a orientação ao documento mesmo. Então, ele tem aquela estrutura de collections, docs, tudo encascatado. E ele tem o fácil escalonamento horizontal. Então, ele pode crescer bastante e é automático, assim como vários serviços Google, né? Você deixando ele no plano de
tinha um barulho de fundo, então ficar mais fácil corte e começar de novo essa parte Firestore. Então, o Firestore, ele tem essa estrutura que ele é o orientado a documento. Então, ele tem a estrutura de coleções e docs, e isso encascatando infinitamente. Ele tem fácil escalonamento horizontal. Então, assim como diversos produtos do Google, né, você pode deixar lá ele livre, entre aspas, né, pode botar um limite e falar, tipo, cara, tá rolando muita requisição, sobe outra máquina, escalona ele para mim, para não deixar esse banco cair, ficar muito lento, enfim, aquela clássica proteção dos produtos do Google. E, como estado, né, ele tem a estrutura de coleções. A gente vai ver um pouquinho mais. E o Real Time, ele já foge dessa estrutura de doc, especificamente, né? Ele tem um formato de JSON. E aí, por ser esse formato de JSON bem simplificado, ele tem muita baixa latência. As transações são bem rápidas porque é simplesmente um JSON. E aí, maravilha. Se você tem aquele banco pequenininho, que tem pouca coisa, show. Bem fácil manter, baixa latência, tudo funciona bem rápido. Mas justamente por ser um JSON, se você começa a ter muito dado lá dentro, beleza, ele pode até continuar rápido, mas começa a ficar muito complicado de dar manutenção, de mexer nele. E principalmente, ele não tem o fácil escalonamento do Firestore. Então, quando ele chega no nível, que é justamente esse ponto que é o múltiplo banco de dados. Então, quando ele chega no nível que está muito grande, muito complexo, você tem que quebrar ele em 2, em 3, em 4, enfim. E quebrando ele e formando outros bancos. Porque senão vai ficar uma bagunça lá dentro. Sem falar, vai começar a afetar a latência, a velocidade de response dele. Enfim, o que seria a orientação ao documento, né? Que é o foco do Firebase, como se lá do MongoDB também tem essa estrutura. Então, os bancos orientados ao documento, ele armazena seus dados em coleções, que dentro delas tem um doc. E o que seriam esses docs? É basicamente uma estrutura de chave e valor. Então, uma chave e vai ter valor que pode ser em qualquer formato. Então, pode ser um string, pode ser um datetime, pode ser um array, pode ser qualquer coisa. Pode ter todos os tipos de valor diferentes. E aí, como está, ele é fácil escalonamento horizontal e ele é perfeito onde há uma flexibilidade no dado. Se você tem aquele dado muito rígido, ele é perfeito justamente para uma flexibilidade, onde há uma flexibilidade no banco. Então, se você tem aquele banco muito rígido e se for ele muito complexo, talvez o Firestore não seja a melhor opção. Mas se vocês têm dados dinâmicos, onde precisa, tipo, um dado tem tal formato, outro dado vai ter outro, mas eles vão estar no mesmo local. A gente vai tocar nisso nos exemplos de onde ele é melhor utilizado. Então, sempre vale analisar com a ferramenta certa. E aqui, um preview, né, do que é o Firestore. Então, como é essa estrutura de coleções de documentos. Então, aqui nesse menu aqui à esquerda, a gente pode ver que ele tem várias coleções. E aí cada um tem seu nome. E aqui na direita ele já tem o seu doc. Então aqui o doc, ele tem as estruturas como está de chave e valor. Então aqui a gente tem a chave ID com uma string dentro. Essa já tem um number, essa já tem um booleano e aqui outro string. E aqui pode ver que eu posso adicionar campos, como também eu posso adicionar uma nova coleção. Então dá para fazer essa estrutura de coleção, documento, coleção, documento, coleção, documento e encascatando isso infinitamente. Eu sinceramente não lembro qual é o limite, se há um limite de quanto você pode encascatar. Mas obviamente, quanto mais você tem, maior essa query vai ficando e mais complexo é. Então, se você tem a opção de criar várias coleções, vários documentos, separa isso da melhor forma para não ficar tão complicado depois. E aí alguns exemplos, né? Como eu citei, eles são perfeitos para onde há
onde há dados heterogêneos. Então, por exemplo, o Marketplace. Você tem vários produtos e todos vão fazer parte, teoricamente, né, do mesmo banco. Enfim, obviamente, né, quando você tem um estrutura muito grande, ele vai sendo quebrado e tudo mais, mas é um bom exemplo porque justamente aí, uma TV tem características que um celular não vai ter e vice-versa. Então, todos os 3 casos aí, né, os 3 produtos, são produtos, mas cada um tem sua especificidade, tem algum dado diferente do outro. Então, tem essa diferença, apesar de ter a mesma casca por fora, todos sendo produtos. E o outro que eu achei muito importante, que é justamente onde é mais utilizado, são os IoTs, porque são muitos dados, um stream de dados constante de várias fontes diferentes e requer velocidade e dados heterogêneos e tudo mais. Então, no IoT, esse tipo de banco é bem utilizado pela velocidade e estrutura de dados distintos. E aí, né, é hora de ir pro código. Aí eu preparei aqui, criei um projeto viewzinho base. Basicamente a única coisa que eu fiz aqui foi literalmente apagar o que o view me deu e dei uma limpada também no CSS daqui. Ele tem estrutura, eu limpei para dar um reset na margem. E aí, primeiro de tudo, né? Como é que eu trago o Firebase para cá? Como é que eu começo? Então, vou parar aqui que estava rodando. Primeiro, a gente precisa do Firebase. Então, preparar aqui como é que eu vou fazer para criar meu projeto Firebase. Então, posso simplesmente vir aqui, console, Firebase no Google. Primeiro link até o patrocinado, né? Vem aqui para o Firebase. Tem aqui a introdução, blá blá blá. E aí a gente vem aqui, vai para o console do Firebase. Aqui, a gente está no Firebase, aqui tem alguns projetos. Vamos começar do zero. Então, criar um novo projeto. Então, vamos lá, Firebase, CRUD. E ele vai gerar um ID, você pode modificar isso daqui, mas vamos deixar o que tem. Aqui já começa as integrações do Google, então você pode conectar com o Analytics, fazer testes AB, enfim, toda aquela parte de acompanhamento, monitoramento do seu app. Então, só um testezinho, não precisa fazer essa conexão, ele vai pedir para criar conta ou conectar com a conta, enfim, passos desnecessários no momento. Então, criar aqui meu projetinho. Vamos ver que ele é bem rápido de criar. E aqui a gente já vai parar na tela home do projeto, né? E aí vocês vão ver que ele tem bastante coisa aqui dentro. E vocês vão ver até mais coisa do que tinha naquela lista lá. Pronto, o projeto Firebase está pronto. Vai me jogar já para dentro do projeto. E aqui tem 1001 coisas. Então, parte de autenticação, o Firebase Firestore está aqui, as extensões, o storage, host. E aqui diversos outros produtos que a gente não vai entrar aqui nesse Tech Talk. Mas como pode ver, tem bastante coisa aqui dentro. E aí, como o próprio Firebase recomenda, comece adicionando. O Firebase é um aplicativo. Que aplicativo? A gente não tem nenhum ainda, mas o exemplo aqui, né, a gente vai para o web. Então ele já tem pronto para o Flutter, para Unity, bem fácil aqui dentro, iOS, Android e web. Vamos lá para o nosso projetinho web. Qual vai ser o nome do projeto? Firebase Treinamento. E aqui ele já pergunta se você quer configurar para hostear esse aplicativo dentro do próprio Firebase. Ele não vai hostear nada aqui, não é o foco no momento. Então, registrar. Ele vai criar esse aplicativo para mim. E aqui ele já me dá o passo a passo de como integrar esse Firebase no meu projeto. Então aqui, né, ele me dá o comando para instalar o Firebase. Eu já rodei esse comando aqui, então já tenho o Firebase instalado na minha máquina há um bom tempo.
E aí depois disso você basicamente vai dar um Firebase Login para conectar na sua conta. Depois também está feito. Mas nada muito complicado, dá um Firebase Login. Ele vai abrir aquela telinha para você autenticar no navegador mesmo e tá feito. Enfim, vamos lá para conectar nosso aplicativo, nosso Firebase na nossa aplicação. Então, vou pegar isso daqui, que é o código que ele me dá, e vem para cá. Então, para ficar mais simples aqui no Vue, então a gente cria um Firebase.js, não sei qualquer nome, e jogo o código que ele me deu aqui. Simples e fácil. Então aqui, né, ele já me dá o Firebase App, dá as minhas configurações, né, minha key do projeto, e me inicializa o projeto. Mas antes disso eu já vou adiantar um passozinho aqui que a gente vai precisar, que é dar o import do Firestore. Então, mais fácil, vou pegar aqui, deixei pré-pronto, não ficar perdendo tempo. Então aqui, né, a gente dá um import, o get Firestore do Firebase Firestore. E aqui a gente já importou o Firestore aqui para nossa aplicação. Porém a gente precisa inicializar esse banco, né? E aqui a gente vem aqui e instancia o banco. Então aqui, né, ele inicializa meu app, joga dentro da variável, e aqui eu pego o banco dessa aplicação. E aqui, né, o Vue, para poder utilizar em outros componentes, eu dou o export. Aqui. Pronto. Estou conectado na minha aplicação. Estou inicializando meu Firestore e estou exportando ele para poder utilizar na minha aplicação. Então aqui, né, vamos para a nossa telinha do Firestore, telinha inicial do aplicativo. Qualquer coisa a gente já pode até botar ele para rodar. npm, né, run dev. Que aqui eu instalei o Vue com npm. Enfim, novamente, como não é o foco, já dei essa adiantada antes. Tá aqui o projetinho rodando local com minha tela de nada, né? Que não tem nada aqui configurado. Se por acaso você pegou essa tela, copiou e sem querer perdeu, onde é que eu vou achar esse código pronto para mim? Fácil. Então vem aqui na engrenagem, configuração do projeto, e tá aqui em aplicação. Então toda aplicação que você criar, seja ela web, Flutter, iOS, Android, Unity, ele vem parar aqui na configuração do projeto. Aqui me dá o nome do meu aplicativo, o ID dele, como é que eu quero instalar ele. Ele dá o passo a passo aqui. Tranquilo. Enfim, voltando para nossa aplicação. Agora, tenho acesso aqui ao banco já. Entre aspas, está faltando um detalhe que eu vou deixar o erro acontecer para justamente mostrar para vocês. Mas, teoricamente, como é que eu começo aqui? Primeiro de tudo, projeto como sempre, meus imports. Bastante import de uma vez. Mas o que é cada um deles? Então esse é um mountain de ref do próprio Vue, porque eu vou gerar uma estrutura que vai ficar com dados live, né, o dado sendo conectado o tempo todo, e eu quero que ele se desfaça quando eu sair da página, quando eu desmontar o componente. E aqui do Firestore, então, que é cada componente desse. Então collection, já sabe que vai mexer com a parte de collection. O onSnapshot é para justamente gerar uma conexão com o banco, e aí ele fica dando check do tipo, tem alteração no banco, eu vou mandar algo pro banco, tem algo para vir de lá, o que é que está acontecendo, fica dando esse check. Então eu faço essa conexão fixa com o banco. Do doc, manipulação do doc. O query
para justamente montar as queries de consulta ou de criação, o que quer que seja. O eddoc é a estrutura base para ele criar um documento dentro dele. Criar um documento, uma coleção, enfim, o que quer que seja. O update doc, que vai dar a atualização num doc já criado. Delete doc, deletar um documento. O order by, a estrutura, né, para ordenar os dados que vêm de lá. O server timestamp é para justamente pegar o horário do servidor. E o setDoc, ele é bem próximo do eddoc. A única diferença é que o eddoc eu deixo o ID por conta do próprio Firebase e o setDoc eu defino o ID. E também tem a questão de todos dois eles criam a collection, o doc, se não existir. Eles sobrescrevem, né? Já no caso o update doc, ele só dá o update. Então se por exemplo eu der o update num doc que não existe, numa collection que não existe, ele me retorna erro. Já o eddoc e o setDoc, tipo, não existe, vou criar para você. Pronto, tem aqui nossos imports. E aqui, justamente lá do nosso Firebase.js, né, nosso arquivinho, nosso banco está aqui dentro. Maravilha. Então, vamos lá. Vou trazer uma estrutura já dos templates aqui, do view, que obviamente não vai ser tão importante, não é o foco aqui. Então só trouxe uma estruturinha que vai mostrar, né, nossos dados, aqui os dados que a gente pegar e uma estrutura para criar dados lá dentro. Porém, se eu der um check aqui, né, ele já vai ter minha estruturinha aqui de adicionar. Porém, se eu tentar rodar isso daqui vai dar erro, né, porque ele está chamando a função que a gente ainda não criou. E vamos lá. Criar as funções de conexão, né? Fazer propriamente o nosso CRUD. Antes disso, vamos criar nossas variáveis aqui. E aí, o que é que vai ser cada variável dessa? Então aqui vamos criar a estrutura, né, já de usuários, bem simples, básica, nome, e-mail, role. E a gente vai criar uma variável do tipo ref, para ela ficar se atualizando junto com o snapshot. E aqui a gente vai criar, né, as variáveis que eu trouxe aqui na estrutura do doc, que vai ser aqui, que vai ser, né, onde a gente vai armazenar o nome, o e-mail e a role do usuário, para a gente jogar, né, para criar um novo documento. Beleza? Estrutura simples, nada muito complicado. A gente vai dar o nosso onMount para chamar a função fetchData, né, que vai ser o nosso get lá do banco. E aí assim que a página carregar, que ele montar a estrutura dela, dar um mount na página, a gente vai dar aquele fetch de data. E aí, como vai ser esse fetch? Methods do view. E aqui está nosso fetch data. Então, como é a estrutura? Tipo, dá para simplificar mais essa estrutura, mas eu acho que assim deixa de uma forma mais clara cada passo a passo. Então aqui eu estou criando a variável, né, para dar o query. E aí o que é o query do Firebase? Então o query eu estou montando, estou dizendo, me pega uma collection, e essa collection ele me espera que eu coloque o banco e o nome dessa collection. Então eu quero a collection user training desse banco aqui, né, que é a nossa conexão lá com o Firestore. E aqui eu já estou dando um order by que eu quero esse dado que você me trouxer. Geralmente ele vai vir ordenado pelo ID, né, porque é a estrutura pai do doc. E aí eu estou falando, não me dá por ID, me ordena pelo nome. E aí, né, ele vai me trazer esta estrutura ordenada pelo nome, né, que vai ser o campo lá do doc.
né? Aqui eu estou criando justamente, lembra que eu falei o OnSnapShot, eu vou ficar lá dando o cheque no banco. Então eu estou trazendo esse cheque para essa variável aqui. E aí, ó, o OnSnapShot, ele me espera a query de conexão, né, que a gente criou aqui em cima. E aqui eu crio o próprio snapshot e jogo ele para cá. E aí o que é que eu faço? Lembra a nossa variável lá de referência, que é ela que eu vou ficar atualizando e mostrando lá no meu front, né, na minha estrutura de front. E nela eu pego esse snapshot que foi criado no OnSnapShot, acesso os docs dela e dou um map. E aqui entraria, né, aquela complexidade de você ficar encascatando. Então aqui eu estou dizendo, nessa collection que eu criei aqui, que você está acessando, pega o doc dela. Mas aí aqui eu podia encascatar outra collection, e aí colocaria o nome dela, aí vem doc e assim sucessivamente. Então, né, docs, map, aí em vez de map, tem outro nível, vai para outro .collection, .docs, .collections, .doc e assim sucessivamente. Mas aqui a gente vai fazer uma estruturinha simples só de collection doc. E aqui, né, eu dou um map para percorrer todos eles. E aí eu vou trazer o ID do doc e vou trazer os dados dentro dele, né? Então, doc.data, que aqui eu estou acessando o conteúdo dentro dele, e eu estou indo lá, me traz o campo e-mail, me traz o campo role, e estou jogando nessa estrutura aqui de ID, nome, e-mail e role. Então, essa é a estrutura que eu estou montando no meu doc, e essa é a estrutura que o meu Firestore vai ter. E eu falo, quando eu sair dessa página, quando der o onMounted, mata essa conexão, mata esse OnSnapShot. E aqui render erro é outra funçãozinha, na verdade vou deixar comentada por enquanto, mas é uma maquiagem que a gente vai dar nessa aplicação depois. Pronto, tenho aqui meu fetchData. E aqui, se você olhar aqui minha estrutura, como é do Vue, né, não é tão importante, não é o foco do TechTalk, eu estou dando um for nessa variável de conexão, né, nessa ref, pegando cada usuário dentro dela e criando uma estruturinha para mostrar. Né? Então, tipo, o campo de nome vai criar dentro da div, do e-mail da div, todos vão criar essa estruturinha em sequência. Então, cada usuário que ele me trouxer do banco, eu vou criar essa estrutura dela. Porém, tá funcional, só que se a gente for aqui no nosso front, né, não tem nada aqui, porque não tem nada lá no nosso banco. Então, vamos aproveitar essa estrutura de criar e criar a nossa função addUser. Trazê-la para cá. Fetch, essa função de adicionar. E aí eu já deixei comentado para justamente mostrar a diferença de um para o outro. Então, vamos deixar o ID na mão do Firebase. Então, eu dou um addDoc, collection, então você vai vendo que essa estrutura vai se repetindo. Ele vai collection, ele sempre vai esperar o banco e o nome da collection. Então, a gente vai criar essa collection aqui, user training. E aí vai dar o nome, e-mail role, e vamos dar um criado em só para vocês verem o funcionamento do server time. Mas aí vocês podem ver que na hora de criar, eu estou criando essa coluna. Já para o meu usuário eu não estou trazendo ela. É algo que não vai ser importante para ele, ele não quer saber quando é que aquele dado foi criado. Mas, né, nosso banco sempre bom, tem quando foi criado, quando foi deletado, mas vamos deixar aqui no criado. E aí, aqui também mais maquiagem que vai ter depois, irrelevante no momento.
E aí, pronto. Essa é a estrutura para criar um dock lá dentro. E, né, a gente está passando justamente aquelas variáveis que a gente criou lá em cima, que está amarrado no nosso div de criação, né? O nosso form de fachada. E aí, tá aqui. Então vamos adicionar aqui um nome, que aí é onde vai acontecer o erro. Vamos lá, Gabriel.santo.digital.br e a role admin. Pronto. Criado, ele criou aqui para mim o usuário. Ok. Eu achei que ia dar o errozinho aqui, mas não deu. Agora vamos lá, por que não deu esse erro? Vamos ver se por eu ter feito antes ele já mencionou isso aqui. Olhando realmente aqui, o banco não foi criado. Então não tem porque ele salvar. Então deu atualizado aqui na página e ele simplesmente subiu. Então, o que foi que aconteceu aqui? Tá vendo? A conexão falhou, que era justamente o que eu esperava que fosse acontecer. Porém, né, o Firebase, ele tem essa parada de sync quando você está offline. Então, quando está offline, ele cria aquela função de write e fica esperando, né, você retornar a conexão. Então, o dado que estava aparecendo aqui era justamente aquele dado offline. Como ele não conectou no banco, ele criou o dado localmente. E aí quando eu atualizei a página se perdeu, né? Porque a gente não tá com a estrutura de armazenar isso em algum canto e subir. Então, mas se tivesse conectado, eu sem atualizar a página, quando conectasse aquele dado ia subir. Beleza. Então, vamos lá, o que era para realmente acontecer. Vamos criar aqui nosso banco. O banco não existe, como é que ele ia criar? Aqui, a gente vai decidir, né, onde é que vai ser a região. Então, vamos deixar aqui United States mesmo. E o ID vai criar. Ele já dá o aviso aqui, né? Que depois de criar na localidade, fica preso lá. Só criando outro banco para trocar a localidade. Estou criando outro projeto. E aqui o modo de regras que ele vem. Então ele já vem no modo tipo, esse banco já vai para produção, que ele não vai permitir ninguém de ler e escrever nesse banco para você, né? Criar sua própria regra. E aí vem nesse modo de teste, que ele permite qualquer um fazer, só que ele dá um limite de tempo aqui, né, caso você esqueça. Aqui ele dá até um mês. Deixa aqui pra mim. Então vamos criar logo nesse para não mexer nessas rules no momento. Que aí você pode criar rule do tipo, vou criar uma tabela no doc e aí meu banco checa essa tabela no doc para ver se é um usuário que eu quero que acesse, enfim, dá pra fazer toda uma estrutura de rule, dá pra montar um outro tech talk só montando estruturas de rule. Então, tá aqui meu banquinho criado, sem collection nenhuma, sem nada, vazio. E aí, como eu falei que ia dar o erro lá, tanto que o que a gente pode fazer aqui de novo, 23@teste.com. Deixa eu ver, ele tá criando aqui local, mas ele não cria aquilo para mim. E se eu atualizar, aquele dado some, se perde. E aí, por que ele não tá criando aqui para mim? Porque aqui no VS Code, eu tô logado na minha conta da Santo, né? E aqui eu criei meu projeto na minha conta pessoal. Então, como é que o e-mail que não tem nada a ver vai acessar meu banco aqui sem permissão nenhuma? Eu não estou autenticando esse usuário, não estou fazendo nada. Como é que ele vai acessar? Então eu venho aqui e adiciono ele como membro. Então, eu uso e eu seleciono o que é que vai ser. Posso colocar ele como proprietário também, como editor. Ele como proprietário, concluir e adicionar membro. Fala que ele foi adicionado e aqui, né, ele fica que o convite foi enviado por esse usuário. E eu posso cancelar, né, se eu mandei para pessoa errada, posso reenviar o convite para mandar um e-mail ou
editar antes que ele aceite. E aí, onde é que vai parar esse convite? Então, vem pro meu e-mail. Esperar aqui ele chegar. Chegou. E aí, vem aqui dizendo o e-mail, adicionou. E aí, vê convite pendente. Pronto. Aí ele me dá qual o nome do projeto, quem foi que me adicionou. Aceita aí. Aqui ele está me cadastrando lá no banco. Pronto. Agora eu já faço parte do projeto. E aí agora sim, se a gente for lá no nosso projetinho aqui, criar. Rolling. Tá aqui meu banco criado. Apertei 2 vezes sem querer. Então, criou aqui 2 vezes. E aí, porque ele criou 2 dados diferentes, né? A gente não tá controlando isso. E aí, mesmo sendo os mesmos dados, o ID tá diferente. Porque a gente está forçando, está deixando na mão do Firebase para ele criar o ID, né, que é o ID doc. Então aqui ó, ele criou e ele pegou o meu timestamp certinho aqui, jogou no banco, né, em hora certinho. O e-mail, os dados que eu coloquei, enfim, tá aqui meu banco funcional. Aqui, pronto, atualizou. É porque né, eu tava na instância que ele ainda não tava. Não tinha conectado no banco. Tanto que agora, só para comprovar isso daqui, adicionar qualquer coisa, aí percebe que ele aparece na hora. Então tá aqui meu dado funcionando em tempo real de banco. Aqui o dado novo criado. Portanto, se eu vim aqui, excluir esse documento, ele some aqui para mim também. Aqui é o dado de criação. Então, preparei um CSzinho para ficar mais visual isso daqui. Porque desse jeito, meio esculhambado de se ver as coisas. Então, só pegar o CSS aqui. Jogar para cá. Não tá o UAU do X, na verdade tá até doendo o olho, isso aqui, essas cores. Mas é só para ficar separado cada dado, ficar mais fácil a visualização de cada um. Vamos lá. Próximo passo, justamente dar as funcionalidades desses botões aqui. Então vamos começar pelo atualizar. Vamos criar aqui. Criar não, né? Trazer, já está tudo pronto. Update. Vocês vão ver que as funções são tudo, tem a mesma carcaça, a mesma carinha. Então só vai mudar a função aqui, né, que vai ser chamada. Então update, aí eu vou dar no doc o banco, qual o collection dele, e a única diferença, né, se eu vou dar update no documento, eu tenho que dizer que documento é esse. Então aqui, né, a gente está passando a estrutura que a gente cria lá em cima e passa o ID dessa estrutura que está vindo de lá. E aí, obviamente, pega os dados e coloca nos campos corretos. Aqui, mais uma vez, perfumariazinha, vou deixar para depois. E, ok, nossa função de update, passando justamente o nosso user aqui da div, tá funcional. E aí, testando, vamos lá, atrapalhar esse daqui. Pode mexer em qualquer campo. Então atualizar aqui. Atualizando. Tá aqui nossa alteração salva. Pode até olhar no banco também. Tá aqui os dados. Deu update sem problema. E agora olhando, vamos trazer essa perfumaria só para ficar logo arrumado para você. Essa perfumaria
não faz parte do Firebase, mas é uma biblioteca que eu até recomendo para vocês utilizarem, que é o Switch Alert. Então, aí pode dar uma olhada. Então, isso aqui, Switch Alert, vou mostrar rapidinho. Switch Alert 2. Então, tá aqui, biblioteca, muito bom para fazer esses modal de pop-up, de notificação e tal, melhor do que o nativo, né, de JavaScript. Então aqui, qualquer coisa, vocês podem olhar a instalação e tudo mais, mas bem bonita e bem simples de se fazer. Então, trazer ele para cá, justamente para trazer essas funções de perfumaria, para dar esse feedback para vocês, né, que o dado foi adicionado, deletado, enfim. Então, aqui, que é justamente essas funções que eu estava comentando, né, o handler erro e show success meshes. E basicamente com isso aqui, swap fire, dá um title, text, icon, ele aparece. Então, vamos comentar. E aqui, pronto, fazer uma com setdoc para mostrar. Vocês estão vendo que é a mesma estrutura do eddoc, a única diferença é que eu passo um campo a mais, né? Eu passo qual vai ser o ID desse documento. Então, vou colocar maiorzinho aqui. Agora, quando adicionar o user, vai ver que ele vai estar com esse ID. 2, 3, arroba, visitante. Tá aqui, sucesso, né? Esse é o Switch Alert, o pop-up mais simples dele. Então, adicionei. E aqui estão vendo que tá com esse o ID que eu passei. E qual o problema disso? Então, vou criar aqui outro usuário. Esse é admin. Sucesso, criou o usuário. Porém, é o mesmo ID. Então, ele sobrescreve o usuário anterior. Por isso é melhor deixar na mão do Firebase o ID, ou então você vai criar uma estrutura para não ocorrer isso, de deixar um ID fixo e ficar só sobrescrevendo os docs já existentes em vez de criar um novo. Aqui, voltando, voltar aqui, nosso eddoc, deixando na mão do Firebase os IDs, menos uma preocupação. E aí por último, nossa funçãozinha de delete. Ela parece um pouquinho mais complicada, mas é só por causa do Switch Alert, né, da perfumaria. Então, bem similar ao update. Isso daqui vai ser só um pop-up de confirmação, né, porque delete é sempre bom avisar o usuário que é uma opção sem volta. E é só, pode ver que essa parte maior é só o alerta. E aí o que realmente importa é esse try catch aqui. Então, delete doc, a função mais simples de tudo. Quero acesse o doc do meu banco, como sempre, do meu dessa collection, e eu passo o ID de qual doc vai ser deletado. Eu não tenho que passar campo, não tenho que passar nada, só tenho que passar o ID do doc que vai ser deletado. Simples e rápido. Então agora, função atribuída já. O botão de delete que eu trouxe lá no início já está chamando ela e passando o usuário atual, né, que está amarradinho aqui. Por isso que coloquei essas bordas aqui, justamente para separar. Então esse é um uso, esse é outro, esse é outro. Aqui, deletar. Certeza de deletar o pop-up que eu falei? Sim. Sucesso. Sumiu o Gabriel 1, 2, 3, 4. Sumiu daqui. Então, vou aqui teste também. Você pode ver aqui. Conexão super rápido. Deletou, sumiu. Então, um snapshot é isso. Eu estou amarrado lá nessa conexão o tempo todo. E aí, basicamente, nosso CRUD está pronto. Está feito aqui nosso update, nosso create, nosso delete. Tá tudo aqui. Já deixou 2 creates disponível. Então, você pode ver a estrutura bem simples. Cria uma query simples de collection, doc, collection, doc, collection, doc. Vai entrando mais fundo ou deixando raso, vai criando várias collections em vez dessa estrutura de cascata. E fica mais fácil, acredito, o trabalho. E aí,
Ainda teve esse bônusinho, né, do Switch Alert. Bem simples, dei uma olhada também depois. E basicamente é isso. O nosso CRUD do Firebase tá feito, bem simples. Então, Tech Talk concluído. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. E acredito que seja isso por hoje. Valeu, pessoal. Até mais.